Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Estamos iniciando Torre de Oração 001, edição Propósitos. Hoje está sendo um dia glorioso e damos início hoje à Torre de Oração. E deixa eu explicar. Queria passar para vocês que estão chegando agora. Não deu para fazer ao vivo, mas eu creio que os demais dias, as demais segundas-feiras, nós poderemos sim, estamos agilizando para transmitir as orações, a torre de oração, como nós titulamos, colocamos um nome, específico, e deixa eu explicar primeiro o que é uma torre de oração. A torre é um grupo de pessoas, local físico, movimento espiritual, para buscar pela presença de Deus, e geralmente envolvem maratonas de oração, união, propósitos de oração, ininterruptas, 24 horas, longos períodos para pedidos específicos, igrejas, nações, visando o avivamento e a ação do Espírito Santo, a ação profética. Então, as características e funcionamento intitula intercessão contínua, organizadas como uma vigília ou um sentinela para orar por longos períodos, frequentemente divididos em turnos de uma hora, locais físicos. Algumas igrejas possuem salas de torre ou torres específicas dedicadas ao silêncio e à oração. Por exemplo, o famoso é a estrutura de vidro de aço da Universidade Oral Roberts, que tem um propósito de buscar a vontade de Deus, interceder pela família, igreja, cidade, nação, além de promover a unidade. Atividades incluem como leitura bíblica, meditação, louvores, principalmente a oração e a intercessão. Requisitos geralmente abertos, se abrem ao público, focado em momento de quietude, intercessão e às vezes com normas de conduta adequadas ao local. Mas como nós estamos ainda ruminando a mensagem que foi profetizada, anunciada, pregada ontem pelos nossos pastores, Fred, Carol, e eu quero falar aqui também sobre um pouco da mensagem que foi pregada ontem, que
nós vemos que estamos nos alinhando por sequências essa de leitura e meditação, louvores, orações, pregações, dentro da nossa igreja também. E fora, claro, também dela. Aí, ontem nós vimos em João, capítulo 21, versículo 20, que fala sobre Pedro estava focado, distraído em João, na pessoa de João. Interessante notar que João não era competidor de Pedro, nem Pedro versus João, não. Todos estavam ali cumprindo um chamado, um propósito. Então é nessa parte que eu quero entrar, que foi explicada, esmiuçada ontem, uma parte desse texto. Jesus estava revelando o futuro de Pedro, mas ele se distraiu ao olhar para a vida de João. Assim, muitas vezes acontece conosco. Deus está falando sobre o nosso propósito, mas estamos ocupados demais comparando com outras pessoas. Se não vencermos a comparação, vamos nos distrair. E distraindo, acabamos nos perdendo do caminho que Deus quer nos mostrar, ou que Ele nos mostrou. Então não podemos perder o foco. Quando Pedro se distraía olhando para João, ele se perdeu. E cuidado para que você não se perca. Porque é fácil, com as distrações desse mundo, e principalmente o inimigo usa estratégias hoje em dia diferentes. Ele usa distrações dentro do próprio templo, na hora ali do culto, da ministração da palavra, na hora do louvor, e faz com que você se distraia, ou às vezes você fica se comparando também com determinada pessoa, e aí você, se comparando a ela, você se perde o foco, o seu chamado. E nós vemos nos dias de hoje que é facilmente as pessoas se distraírem, ou seja, tirando a atenção do foco principal. Por isso que é necessário que nós voltemos para a prática simples de fé, que é a oração, que é a base bíblica que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Orai sem cessar. Mas olhando também para o texto, nós nos baseamos na torre de oração de hoje, Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Em Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias se coloca à brecha
ou seja, a disposição para levantar os muros de Jerusalém que foram destruídos. E essa reconstrução dos muros de Jerusalém foi liderada por Neemias por volta de 445 a.C., após o exílio babilônico, com o objetivo de restaurar a segurança e a dignidade do povo judeu, com autorização do rei da Pérsia. E as obras foram concluídas em apenas 52 dias, apesar da forte oposição externa e interna. Principais aspectos da reconstrução: a liderança de Neemias, e Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, recebeu relatos sobre a situação de ruína e dos muros e orou por orientação antes de agir. E Neemias uniu o povo ao redor. Ele uniu o povo para reconstrução do templo. Então é importante focar na estratégia, na espada, a ferramenta em uma mão e a outra a espada. A importância física e espiritual. A conclusão dos muros não apenas protegeu a cidade, mas também demonstrou a intervenção divina, restaurando a moral dos judeus. Então é isso que nós pedimos hoje, nós clamamos hoje e vamos continuar sempre nos colocando à brecha, tapando as brechas, para que o inimigo não entre, não toque, não destrua. Mas você não deve se assustar e fazer, e participar, melhor, da torre de oração, das orações, com medo, porque muitas são aquelas que correm para Cristo ou vão em uma determinada igreja com medo, Com medo do diabo. Com medo do diabo destruir a sua vida. Não, você não tem que correr, vir para Cristo com medo do inferno, mas vir para Cristo de coração aberto, entregar, sabendo que você, entregando a sua vida, entregando o seu coração, entregando os seus caminhos a Ele, o mais Ele fará. Ele vai reconstruir os seus muros espirituais, suas estruturas físicas, As ferramentas que você precisa para trabalhar, Ele vai colocar na sua mão, mas lembrando que você tem que lutar com a espada na mão, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a espada de dois gumes, afiada para destruir os inimigos espirituais da maldade. E como é que nós nos defendemos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho? Em oração. Em oração nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Então, passando a visão desse propósito, parte 1, da torre de oração, a torre de vigília, nós queremos estender em outros horários também. A permissão do Senhor, nós queremos fazer vigílias ininterruptas. Por exemplo, nós queremos ter 6 horas de louvor, 12 horas de oração, 12 horas de oração e louvor. Nós queremos fazer isso, nós queremos
que esse propósito se levante. E só depende de mim e de você não ficarmos distraídos, não ficarmos olhando para os outros, porque cada um Deus escolheu, chamou e deu uma missão para cada um. Então basta nós unirmos em oração, o corpo de Cristo se unir em oração para levantar esses muros espirituais da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil e até os confins da terra, porque isso é ordenança do Senhor. Aí ela gera o quê? Orações contínuas, o corpo pastoral, a igreja, a membresia da igreja, o ministério de intercessão, louvor, kids, diaconato, jovens, acolher social, o ID, missões, mídia, profetas, cultos, EBD, em todos ministérios. Blindar, cercar em oração, tapar as brechas em oração, para que o inimigo não venha ter acesso ao nosso território. O que nós mais vemos nos dias de hoje, as pessoas, elas deixam, primeiro elas olham para os outros, perdem a visão, e o inimigo entra na vida delas, pessoas de Deus passam a ser usadas, permitem que o inimigo as usem, e nós não podemos permitir que o inimigo roube a fé do nosso coração, nos usando para outros propósitos alheios, mas sim firmar o passo no propósito